Aula 42. Ageu. É o profeta Ageu que inaugura o último período dos profetas da Antiga Aliança, um tempo profético denominado de pós-exílico. Esse tempo inicia-se com o retorno dos exilados para Jerusalém, se estendendo até o soar da última voz profética veterotestamentária, a voz de Malaquias. A vida de Ageu é uma das provas de que Deus nunca abandonou o seu povo, mas sempre permaneceu fiel, enviando-lhes seus profetas. Ageu insistentemente fala aos que retornaram do cativeiro, levando-os a examinarem suas vidas e condutas perante a obra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Ageu. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. A obra de Ageu foi intensamente prática e importante. O Senhor o empregou para despertar a consciência e estimular o entusiasmo de seus compatriotas na reconstrução do templo. Após o cativeiro, Ciro, o persa, permitiu aos judeus voltarem a Jerusalém e reconstruí-la. Zorobabel, o príncipe herdeiro do trono de Judá, retornou liderando os judeus, juntamente com Josué, o sumo sacerdote. Ao que parece, após executarem algumas reformas e lançarem as fundações do templo, permitiram que o plano de reconstrução do templo caísse na inércia. É nesse contexto que o profeta Ageu é levantado. Sua mensagem foi dirigida especificamente a Zorobabel e a Josué, alertando-os sobre as bênçãos que estavam perdendo por terem permitido que a reconstrução do templo fosse ignorada. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Assim, Ageu torna-se o primeiro dos profetas conhecidos como pós-exílicos, e isso significa que profetizou depois do cativeiro. Zacarias e Malaquias são os outros dois. Basicamente, o livro traz um apelo dirigido às autoridades e ao povo para que retomem a reconstrução do templo após 16 anos de interrupções e atrasos.
A mensagem de Ageu foi dirigida especificamente a Zorobabel e a Josué, alertando-os sobre as bênçãos que estavam perdendo por terem permitido que a reconstrução do templo fosse ignorada. A profecia de Ageu possuía caráter conscientizador, pois procurava expor o erro do povo de forma a conscientizá-los de que tratavam a reconstrução da casa de Deus como algo secundário, enquanto buscavam em primeiro plano seus próprios interesses. Porventura, é para vós tempos de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Diante desta triste realidade, Ageu procura mostrar que ao colocarmos as coisas de Deus em segundo plano na vida, traremos sobre nós resultados desastrosos, como os que o profeta expõe. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebei, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Ageu, de forma insistente, procura demonstrar que tais problemas constituem o juízo pelo descuido das coisas santas. Por isso, retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Ao regressarem para Jerusalém, o povo se deparou com uma dura realidade. Quase nada havia restado, somente ruínas e desolação. O trabalho de reconstruir a cidade era árduo e dispendioso. A nação precisava se erguer sobre novos alicerces, tais como uma nova cidade, um novo muro de proteção, um novo governo e um novo templo. Tudo parecia obedecer a essa diretriz, exceto a casa de Deus, que havia sido esquecida. O povo estava desanimado e mais envolvido em suas particularidades do que com os interesses santos. Porém, com o extremo zelo de sua casa, o Senhor levanta Ageu para animar e fortalecer o povo, a fim de saberem que Deus era com eles. Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Ageu. Data: Foi o grande rei Ciro que permitiu aos judeus voltarem a Jerusalém, mas o ministério de Ageu aconteceu no segundo ano de Dário I, o terceiro rei persa, que governou de 522 a 486 a.C. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Assim, descobrimos que foi Dário I que permitiu aos judeus a reconstrução do templo. Cerca de 20 anos aproximadamente após o retorno, Deus levanta a voz profética de Ageu. A data provável de sua profecia foi de agosto a dezembro do ano 520 a.C. É provável que o livro foi escrito pouco depois dos acontecimentos. Assim, sua data provável é 519,
antes de Cristo. Ageu é o primeiro dos profetas conhecidos como pós-exílicos. Isso significa que profetizou depois do cativeiro. Zacarias e Malaquias são os outros dois. Ageu. Autor. O autor é Ageu. Ele era um homem de tremenda fé. Podemos constatar isso ao lermos o capítulo 2 do seu livro, do versículo 1 ao versículo 5. Foi movido por Deus para despertar a consciência do povo, para repreendê-los e para estimulá-los a reconstruir a casa de Deus. Ageu possuía as qualidades de um bom pastor, um encorajador, um mensageiro, levando ao seu rebanho desanimado a segurança da presença do Senhor. A glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Comumente, Ageu tem sido chamado de o profeta do templo, o que perfeitamente se encaixa com a mensagem que proferiu, pois foi levantado para animar os que haviam abandonado a edificação da casa de Deus. Ao observarmos o fundo histórico do livro de Ageu, percebemos que seu ministério foi deveras árduo. Lidou com um povo desanimado que retorna para Jerusalém em busca da sua identidade. Tema principal. O tema principal do livro de Ageu é repreensões, por causa do descuido para com as coisas de Deus. Porventura, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Jesus Cristo revelado em Ageu.